for falar. Pessoal, e aí, tudo bom? Ó, nós estamos hoje iniciando aqui o Página 2, completamente diferente do que a gente já fez, e nós vamos testar cada vez novos modelos também. Então, como vocês estão vendo, eu não estou sentado, né? Estou num outro lugar, não estou no estúdio. Por quê? Porque eu estou com uma pauta aqui quentucha, mas quentucha mesmo. Algo que eu jamais pensei que eu iria ver aqui em Alegrete. Mas antes de entrar nessa pauta específica que está aí na chamada, eu tenho para dizer o seguinte. Hoje, eu havia prometido que hoje nós iríamos começar o programa lá do Borregão do Alegrete. Está transferido para a semana que vem. Então está sendo adiado da semana passada para essa e para a semana que vem. Por quê? Porque um dos primeiros entrevistados que eu quero levar, ele está com um compromisso hoje. Então a gente transferiu para a semana que vem. Como é que vai funcionar? Vai funcionar aquilo. Nós vamos sentar numa mesa lá, vamos comer uma carninha de ovelha da Alegrete, da melhor qualidade, tomar uma cervejinha e conversar com o pessoal. E esse cara é músico e eu tenho muito interesse em conversar com ele. Eu sei um pouco da história dele, mas eu estou muito interessado. Bom, a outra notícia que eu tenho de hoje é o seguinte, é uma não notícia. É uma não notícia. Até agora não foi preso o cara, aquele lá que matou um vizinho e que seria execução, né, lá na Vila Piola, e que parece também que tem envolvimento no segundo assassinato daquela vítima que apareceu esfaqueada lá no final da Avenida Pedreiras. Isso é importante. Neste final de semana teve uma baita reunião aqui, mas uma baita reunião regional do senador Luiz Carlos Reis, com muitos seguidores, com pessoas que vão apoiá-lo de vários partidos. E eu tô com esse material assim, ó, exclusivo, muito bom, mas muito bom mesmo, e que a gente vai estar esmiuçando na edição online do Em Questão nesta terça-feira, tá bom? E eu estou aqui, ó, na Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Por quê? Presidente Fátima Marquesan, olha, eu sou admirador da Fátima, de longa data, a gente se dá muito bem, nós somos bons amigos, uma pessoa extremamente confiável, inteligente, muito bem preparada, uma mulher moderna. Mas ela tomou uma atitude que eu, como diria aqui, antigamente nas promoções da Casa Oliveira, tá liquidando tudo. A Fátima, olha, eu vou te dizer uma coisa, é muita coragem o que ela está fazendo. E é isso que nós vamos conversar. Estou aqui com a Fátima Marquesan, que é presidente da Associação da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, e também com o advogado Paulo Bandeira. E o assunto é pesado. O assunto é pesado e eu desde já vou agradecendo aí a participação de todos vocês. E vou já de imediato passar aqui para... Vou mudar a câmera, certo? Não tem problema nenhum, é assim mesmo. Boa noite, Fátima, boa noite, Paulo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos tirar a máscara, cada um que der entrevista. Essa moçoila aqui é a Fátima. Para quem não sabe, mas todo mundo conhece ela. Fátima, e aí, Fátima? Boa noite, Paulo. É enlouquecida, hein? Internautas aí. Tudo bem? Tudo tranquilo. Mas como é que... Olha, não é fácil, hein, bancar uma ação contra o governo do estado como tu estás bancando para ressarcir e para garantir dinheiro para o IRGA. Fala mais um pouquinho sobre isso aí. Pois é, Paulo. A gente, para que os internautas entendam um pouquinho, né, dos motivos, o que é essa ação, depois o Dr. Paulo aqui, nosso companheiro Catarina, vai explicar, né, direitinho essa questão jurídica. Mas para quem não sabe, o produtor contribui com 70 centavos de cada saca de arroz que nós comercializamos. E esses 70 centavos vão para o Caixa Único do Estado. E por ser uma taxa, esse recurso deveria retornar para os destinos, né, para o destino pelo qual a taxa foi criada. Ou seja, a taxa CDO é uma contribuição para o desenvolvimento sustentável da lavoura orizícola.
Ou seja, o governo do estado recolhe através da Receita Estadual, ele é o que a gente pode chamar de fiel depositário. Ou seja, eu, produtor, estou pagando 70 centavos para que esses 70 centavos por saca minha seja destinado ao Instituto Rio-Grandense do Arroz para que ele efetue, né, o pagamento das suas despesas de custeio, banque a folha de pagamento dos seus pesquisadores e faça investimentos em pesquisa. Só que esse dinheiro não vai diretamente para o Instituto. Esse dinheiro, ele é recolhido pelo governo do estado, certo? Que é o fiel depositário, o qual deveria retornar esse recurso na íntegra, ou seja, no 100% do que nós produtores estamos pagando para que ocorra o desenvolvimento sustentável da lavoura orizícola. E o governo do estado, desde o governo da governadoria da Cruzes, né, mudou a estrutura, a forma de arrecadação, e o IRGA não tem mais visto esse dinheiro na íntegra e nem os produtores têm se beneficiado, então, deste investimento. Ou seja, é como se o produtor, qualquer um de nós consumidores, comprássemos um produto e nós não tivéssemos esse produto entregue. Qual é o impacto que tem o IRGA na vida dos produtores, para quem não é da cadeia produtiva e tem dificuldade de entender? Eu diria assim, basicamente, salientar 2 pontos. Um é a questão da produtividade, ou seja, nós temos hoje em dia variedades muito mais produtivas, certo? No que isso é importante? É só para o produtor ter mais dinheiro? Não. Isso impede. Se a gente tem variedades que produzem mais numa mesma área, isso evita que o produtor tenha que avançar novas áreas para produzir mais para alimentar uma população crescente, certo? Mas, tirando essa questão de produtividade, o IRGA também deveria estar investindo em pesquisas para que nós tivéssemos variedades de arroz mais tolerantes à escassez hídrica, né, para que o produtor pudesse reduzir um pouco o uso da água e, consequentemente, seus custos com energia elétrica para puxar essa água. Variedades mais resistentes a pragas, a doenças, para que nós pudéssemos usar menos produtos químicos nas nossas lavouras, diminuindo o custo para nós e possíveis impactos ambientais, coisa que atualmente a gente tem uma legislação muito rigorosa com relação a isso daí, e uma fiscalização muito rigorosa também com relação à qualidade do arroz. O arroz é um produto que não usa conservantes e que passa em todos os testes, não contendo qualquer resíduo dos remédios, né, dos químicos que nós utilizamos nas lavouras. Então esse é um impacto que eu diria assim, eu gostaria esses 2 impactos muito importantes. E a pesquisa, pela falta desse retorno, desse investimento, Paulo, a pesquisa anda a rastro. Tá? As unidades de pesquisa, elas andam a rastro. Tanto que os pesquisadores chegam a andar nas empresas, às vezes, pedindo peça, porque não vem dinheiro do IRGA para comprar peça, para comprar adubo, para consertar um implemento, né? Os técnicos do IRGA, eles muitas vezes atendem as lavouras usando o próprio carro, nessas estradas que o produtor sabe muito bem o estado em que elas estão, pagando combustível do próprio bolso, com o salário defasado de anos. Então, no último concurso que teve do IRGA, alguns anos atrás, apenas 50% efetivamente assumiu, e de lá para cá, desses 50%, provavelmente nós já tenhamos perdido 30% desses profissionais altamente qualificados. Então, esse atraso na pesquisa, o produtor e o consumidor, e o próprio meio ambiente, vai sentir daqui a alguns anos, eu não digo nem a longo prazo, mas em médio e curto prazo. Que, aliás, as sementes do IRGA, né, são sementes de excelência, são referências nacionais, né, e adaptadas para o nosso clima, para o nosso solo, enfim. Aliás, é por isso que nós temos um arroz tipo 1 aqui, nessa nossa região principalmente, né, Fátima, que é top no Brasil inteiro, reconhecido, né, no Brasil inteiro. Se a gente for considerar, assim, como o Henrique Donelis falou na reunião há pouco, o estado do Rio Grande do Sul produz cerca de 72% do arroz do país. E o Brasil é um dos principais exportadores, então está em 7º, 8º lugar nos exportadores. Ou seja, por tabela, o Rio Grande do Sul, né, e o próprio Alegrete, com 4º lugar na produção de arroz do Brasil. Então a gente tem uma importância muito grande, porque o arroz que a gente produz aqui tem que ter segurança suficiente, Paulo, para servir na papinha dos bebês, que a gente usa o arroz, né? Então o produtor tem todo esse cuidado e nós não estamos recebendo o retorno desse investimento. Está tendo uma apropriação indébita
de um recurso que nós depositamos na mão do governo para o desenvolvimento da pesquisa. E aonde está indo esse dinheiro? Bom, como cai no Caixa Único do Estado, pode estar indo para qualquer finalidade, pagamento de folha de pagamento, pagamento de outros compromissos do governo. 40% não está retornando para o IRGA, não está retornando para o destino para o qual ele foi criado. Dr. Paulo Bandeira, que além de advogado, também é comunicador, ex-baita goleiro. Sabia, Fátima? Sabia dessas goleiro profissional, jogador atletas. profissional. E ainda... Há 60 quilos atrás. Há 60 Quem não, mas mas ainda tem outra. Tu não sabe, Fátima? Não sabe. Um grande bailarino. Já foi mestre de sala da escola de samba. O cara é assim, ó, é multimídia. Currículo e tanto. Não, esse é multimídia, não é pra qualquer um, né, Paulo? Então, assim, Não ó... confiamos a ação, então... Não, o cara é certo, o cara certo, é assim, né? Como, não vou dizer como se diz em Alegrete, assim, o cara é penteado. Nós estamos em situação de empate, né, Paulinho? É verdade. Vou chamar o Paulinho assim, porque nós somos amigos da infância, né, da adolescência e tal. E, então é o seguinte, Paulo, mas a Fátima é corajosa, né? A ação é forte, né? Com certeza. Primeiro, quero saudar a ti, Paulo, e essa conversa de todas as noites, ou de quase todas as noites, sempre tem uma assiduidade muito grande da minha parte também, que gosta de saber das coisas que acontecem na cidade. Eu agradeço, inclusive, a lembrança, né, do fato de que eu sou um ex-atleta profissional e aí o pessoal diz, vivi disso com muito aperto, né? Porque não era um craque de primeira divisão, joguei na base do Grêmio, depois em alguns clubes do interior e terminei em Santiago, onde eu me transformei em comunicador. Mas na função de advogado tenho atuado fundamentalmente no direito empresarial na capital do estado e desde 2016, com o falecimento do meu pai, retornei para Alegrete, onde tenho advogado em advocacia geral e presto assessoria de atividades jurídicas junto ao Centro Empresarial de Alegrete e, por conseguinte, também estou prestando essa assessoria para a associação, que é uma entidade parceira do Centro Empresarial de Alegrete. Trata-se de uma situação um tanto atípica, mas contumaz. Tá? O termo da contumácia vem do fato de que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, há praticamente 15 anos, no entendimento desta causa, tá? Acaba sendo beneficiário de um valor que se tem, pelo menos a princípio, salvo o melhor juízo, uma utilização inadequada. Em vista de que a legislação ela determina desde a criação da autarquia Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, que este instituto tem autonomia para todas as suas funções administrativas e também financeiras. No entanto, o que nós temos vivenciado nos últimos anos é, através de um aditivo a esses contratos e este convênio, a possibilidade de que o governo do estado passasse, desde 2007, a ser o depositário. Isso foi ratificado, inclusive, em 2016. Ou seja, de que o governo do estado seria o depositário desse valor e o depositante seria o IRGA. Eis que esta taxa é a taxa de defesa, tá? da ouricultura. A taxa específica ela tem um objetivo específico de proporcionar o desenvolvimento da agricultura através do Instituto Rio Grandense do Arroz, como bem falado pela presidente. Eu tomei conhecimento a partir da presidente Fátima Marquesan, que me trouxe esta informação e trouxe também o desafio de desenvolver este trabalho, primeiro uma pesquisa e depois a busca da jurisdicionalidade desse tipo de procedimento. E assim nós incorporamos esse desafio, profissionalmente falando, um desafio importante, mas isso decorre de uma ação de uma entidade sem fins lucrativos, que é a Associação dos Arrozeiros de Alegrete, que busca efetivamente apenas uma coisa, o cumprimento da lei de parte do governo do estado. É óbvio, este é um processo difícil, complexo, que traz no seu bojo um assunto que, de certo modo, evidencia uma irregularidade técnica no trato, no manejo
dos recursos advindos dessa taxa, mas isso é assunto para ser tratado junto ao Tribunal de Justiça do Estado. O processo já está protocolado, o interesse da associação não é beligerância, não tem nenhuma intenção de beligerância, mas busca fundamentalmente chamar a atenção da comunidade gaúcha a respeito de um dos problemas mais graves que existem na história desse estado. O Rio Grande do Sul é uma referência internacional de qualidade na produção de arroz que decorre fundamentalmente da existência de um instituto há dezenas de anos, há décadas, que vem se estabelecendo como um dos instrumentos fortalecedores da economia gaúcha através da qualificação da produção do arroz, como bem observado pelo jornalista Paulo. Então, o que nós temos hoje? Temos um mandado de segurança impetrado pela instituição, a partir de sua presidente, com a anuência de todos os integrantes da sua diretoria, foi unânime a decisão, com o auxílio do técnico de Henrique Dornelles, uma pessoa que tanto foi conselheiro, como presidiu a Fedrarroz, a Federação dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, e que tem sido também um dos apoiadores de todo esse protagonismo que a empresária rural Fátima, também com outras atividades profissionais, nós sabemos, especializações, vem desenvolvendo. Então, de nossa parte como advogado, me sinto extremamente honrado em poder participar deste processo. Não existe ainda uma definição de como vai se dar, a partir deste protocolo, quais são as decisões que irão advir deste peticionamento. Existe uma possibilidade de várias interpretações jurídicas, que inclusive pode levar à derrocada, mas de qualquer modo, o objetivo principal de tudo isso, acredito, esteja sendo alcançado na medida em que a Associação dos Arrozeiros de Alegrete, em nome de todos os seus associados, conte-se aí centenas e centenas de famílias, quiçá milhares de famílias indiretamente envolvidas nesse processo, estão sendo representadas em um ato de defesa do interesse e do desenvolvimento do Estado. O IRGA, retomando a sua estrutura, retomando a sua caminhada, poderá realmente proporcionar aquilo que todos os produtores de arroz esperam, que dos 70 centavos que eles contribuem em cada saca de arroz, exista uma contrapartida que não tem sido observada, eis que o governo paga a conta do IRGA, paga os funcionários com seus salários, o custeio do Instituto, mas não se preocupa em investir na qualidade tecnológica, na pesquisa e nos projetos. Então, como falado, acho que é um assunto, como muito bem classificou o jornalista Paulo, até pelo seu amplo conhecimento, um assunto de grande repercussão, um assunto de grande importância, em que a Associação dos Arrozeiros vai de encontro ao governo do Estado para colaborar não só com o governo do Estado, mas com todo o Rio Grande do Sul. Ou seja, é preciso que se tome uma providência no sentido de que o IRGA não seja destruído. E só para complementar, esta matéria jurídica que está sendo desenvolvida, nós não estamos aqui trabalhando o mérito nem fazendo a defesa, absolutamente. Mas há poucos dias o governador do estado, ao nomear o novo presidente do IRGA, anunciou que estava sendo recolhido, está sendo recebido, está ingressando nos cofres públicos do governo do estado, neste ano, 125 milhões de reais. Isso aí foi feito na manifestação do governo do estado, falando sobre a dotação de valores que existem hoje graças a essa taxa. Da lavoura existe, só de contribuição da lavoura. E este fundo deveria ser do IRGA. Não, ele é do IRGA. Ele é do IRGA. Mas é que por uma decisão de o governo ficar como depositário, o governo pega esse dinheiro, em vez de enviar para o IRGA na sua integralidade, ele utiliza esse recurso. 60% apenas retorna. Ele manda 60% de retorno, o restante ele manda para o cofre único. Então, essa é a irregularidade. Mas o governo, só para voltar e não entrar na questão meritória, isso é o fato que isso é um fato notório. Não faz parte da defesa. A defesa é completamente blindada, não tenho por que trazer qualquer manifestação a respeito disso, nem posso. Mas eu posso dizer o seguinte, o governador falou que o ano que vem, 100% da taxa será destinada para o IRGA. E a pergunta fica, por que o ano que vem o governo do estado vai cumprir o que determina a lei e por que nos últimos 15 anos o governo do estado ficou com a grande parte dos recursos recebidos desta taxa? Essa é a grande pergunta que fica. Fátima, vocês estão representando isso, vai ter uma validade para a comunidade gaúcha ou especificamente para Alegrete? Não, o Paulo falou que nós fizemos uma ação pela Associação dos Arrozeiros de Alegrete. No entanto, né, o que se quer, o que se pretende
não é uma ação, como disse o Paulo, uma ação beligerante frente a não, o governo do estado já anunciou que para o ano que vem, que é um ano eleitoral, diga-se de passagem, vai fazer a restituição, né, na íntegra da taxa de CDO para os cofres do IRGA. No entanto, essa entidade está pensando de uma forma estratégica. Independente do anúncio do senhor governador, nós queremos assegurar juridicamente de que esta apropriação indébita não ocorra mais daqui para frente. Então, a gente espera que haja uma sensibilidade para quem vai julgar este processo, da importância deste recurso para um instituto de pesquisa que cuida de um grão essencial na mesa dos brasileiros, que é o arroz. É uma questão de segurança pública, até porque o arroz faz parte da cesta básica. Então, se daqui a pouco nós perdemos o IRGA, como ele vem sendo sucateado ao ponto de ficar acéfalo, sem presidente por meses, e nós perdermos essa pesquisa, nós perdermos essa pesquisa voltada para o desenvolvimento sustentável da lavoura orizícola, o estado do Rio Grande do Sul produz 72% do arroz produzido no país. Então, se essas áreas, né, começarem a reduzir, se o IRGA quebrar, se a pesquisa der para trás uma pesquisa que é gratuita para a população e o produtor está pagando por essa pesquisa, por esse benefício para o consumidor, daqui a pouquinho nós vamos estar que nem a soja, pagando royalties para multinacionais, para um produto que faz parte da cesta básica. Então, a gente espera, assim, é uma ação estratégica da entidade, não é uma ação beligerante contra o governo do estado, mas a Associação dos Arrozeiros de Alegrete quer assegurar que daqui para frente nós possamos ter efetivamente o retorno de 100% da taxa da contribuição para o desenvolvimento sustentável na lavoura orizícola no Rio Grande do Sul. Né? Com isso ganha todo mundo, ganha o produtor, que permanece lá no campo, gerando emprego, gerando renda para o município, produzindo um alimento saudável e gerando empregos no campo. E garantindo um alimento aí que continue a fazer parte da cesta básica com valor acessível para a nossa população. Bem, então é o seguinte, assim, para as pessoas que estão chegando agora, nós só estamos reforçando. O IRGA, sem o IRGA, vocês não têm uma qualidade da semente, do grão que a gente tem hoje no arroz no Rio Grande do Sul. O arroz do Rio Grande do Sul é tão bom, mas é tão bom, tão diferente, que tem várias e várias empresas do Brasil que compram parte aqui e a gente sabe, eles batizam o nosso arroz lá, junto com o arroz precário e tentam vender nós como arroz gaúcho. Isto é assim, porque o produtor gaúcho, como disse a Fátima, e o Paulo reforçou, nós estamos bancando. Entendeu? Nós bancamos aqui e os caras estão fazendo isso aí lá. E agora a pior parte que a Fátima está trazendo aqui para mim é a situação mais complicada. Estou pegando essa mão de obra extremamente qualificada. São pesquisadores com mestrado, com doutorado, que estão ali dedicados, e a gente sabe que eles são apaixonados por isso. Simplesmente, as grandes multinacionais estão tirando os caras de dentro. Por quê? Porque não tem reajuste, porque o salário está precário. Como disse a Fátima, estão usando a própria gasolina no seu carro, estragando, para poder fazer trabalho de pesquisa em laboratório de campo. O que acontece? Você é bem simples aqui, bem direto. As Monsanto da vida vão ali, oferecem um pouquinho mais e levam. Todo este acervo passa a pesquisa, essa pesquisa passa a ser dos laboratórios. O que acontece? No segundo momento, nós vamos ter que pagar o que hoje é de graça, né, Fátima? Aí o pessoal reclama, aí o preço do arroz está subindo, que não sei o que, tá. É bom a gente saber que antes do arroz chegar lá no prato do consumidor, ele circula milhões, não é dinheiro só no produtor. Que estão paradas por falta de recursos. Eu faço parte de uma das comissões, inclusive a comissão técnica, que a gente tem, pelos parcos recursos que retornam do governo do estado, pesquisas que são importantes, a gente tem que bota em stand-by porque não tem recurso, vamos tocar essa daqui que é mais premente. Sim. Então é o seguinte, nós do Rio Grande do Sul, uma coisa inédita, o Rio Grande do Sul tem uma Embrapa particular. É verdade. Uma Embrapa particular. E que é muito séria, tem um conceito aí fantástico.
E é sobre isso, então, que a presidente da Associação dos Arrozeiros está tentando garantir os recursos do governo do Estado. É uma situação muito radical. Radical no sentido de enfrentar o problema. Vários. Apareceu esse problema aí para a opinião pública, foi agora no mês de junho, julho. Agosto, né? Nós tivemos ciência Teve um ato lá. De um apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, né, doutor Paulo, em que foi apontado pelo tribunal essa irregularidade do governo do Estado. Então, assim, é o único calço que eu diria que nós tínhamos, né, para a gente entrar com o processo. Como volto a dizer, né, é algo estratégico, nós fazemos a Associação de Alegrete pensando no setor como um todo, né, que a gente consiga estancar essa sangria, que a gente consiga realmente ter o retorno desse investimento e recebamos de volta o produto que nós estamos contribuindo, que nós estamos comprando. Só um ponto para Sim, colocar. Os servidores, os conselheiros estiveram reunidos no final de agosto, no IRGA, para fazer um protesto. Só que esse protesto, ele foi feito de uma maneira defensiva, defendendo a instituição. Eles não pediram salários. Claro que no meio de tudo isso está a valorização do profissional. Mas eles não entraram ali para pedir, eles disseram assim, salvem o IRGA. E a notícia chega sem o conhecimento da população. A população não consegue discernir por que os servidores de uma autarquia estão reclamando. A gente teve a reclamação do pessoal da TVE, teve do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, que são institutos que foram fechados porque não davam renda. Agora, este dá uma enorme de uma renda, né? Só que essa renda não é do governo, essa renda é do Instituto. E o que tem que se compreender, eu acho que é justamente isso, é que a Associação dos Arrozeiros, ela sempre soube que existia algum problema nisso tudo. Só que este movimento fez com que a associação fosse até lá e ouvisse eles. E quando ouvidos, o Henrique, que já foi uma pessoa completamente envolvida em tudo isso, deu exatamente a dimensão do problema, que é um problema que não é culpa de um governador. Todos os governadores dos últimos 15 anos, no meu entendimento particular agora, não falando como advogado, se locupletaram. Os governos se locupletaram desse valor. Por quê? Porque pegaram irregularmente um valor que deveria ser colocado especificamente na pesquisa e no desenvolvimento da agricultura. Então, vai ao encontro do que foi falado. A dimensão que o jornalista Paulo traz é exatamente aquilo que nós acreditamos. E só para afindar, este movimento foi o marco que definiu que a Associação dos Arrozeiros dissesse, não, nós vamos nos associar a este pensamento. Porque todas as entidades do Rio Grande do Sul, todas, elas podem buscar o que acham que é de direito do povo gaúcho. Mas, infelizmente, somente uma entidade se levantou e está fazendo este grito, né, de socorro por uma instituição. Não é a Associação dos Arrozeiros defendendo só os arrozeiros, só para completar. Sim. É realmente uma decisão que pode ter impacto no estudo. Tem impacto. E o mais importante de tudo, ela promove o debate de um assunto que até então não é. Nossa, aquele dia, para um pouquinho, quanto é que recebeu 125 milhões? Só para dar um exemplo, no ano anterior, no ano retrasado, 2016, vou dizer, 373 mil reais foram arrecadados de taxa. E em Alegrete? Não. No Rio Grande do Sul. 373 mil reais. O valor era outro, era muito menor, que hoje isso aí faz 4 anos e meio, era outra dimensão. Mas só para dizer, essa taxa, o recolhimento global dela foi 373 mil reais. Porém, o repasse de verbas para o Instituto foi de 73 mil. E a pergunta fica, e os outros 300 mil que deveriam ser utilizados especificamente nesta prestação de serviço? A lei diz. Você está falando numa taxa, não é essa, é uma taxa só. Uma taxa. Só uma, não é a mesma. O CDO. Ah, o CDO. É o CDO, é a taxa. Então essa taxa ela rendeu, nesse ano de 2021, conforme informações do próprio governo do Estado, 125 milhões de reais. Alguns anos atrás ela rendeu 373 mil reais, o arroz estava muito mais baixo. Peraí, Paulo, eu só não entendi o seguinte, quanto que é por ano? 150? 125 milhões? Não, só um detalhe importante, assim, ó, a cada período, um percentual de cada saca de arroz, um percentual é destinado para o pagamento da taxa CDO. Uma taxa que vem, essa taxa é paga pela indústria, mas ela é deduzida do valor que o produtor rural é uma conta bem simples, né, Paulo? A gente pega a produção bruta do Estado, em toneladas,
divide isso tem toneladas, vai dividir aí por sacas, né, por 50, que é o peso das sacas, e dessas sacas todas, vê o valor da saca centavos. e tira 70 centavos. No valor de hoje, No valor de valor de 2021. Quer dizer, antes era menos, chegou a 12 centavos, 7 centavos, o arroz teve preços baixos. Então, mas num ano que teve 373 mil reais de arrecadação em taxa, somente 73 mil reais comprovadamente foram destinados para o IRGA. E os outros 300 mil ficaram no cofre central. Isso aí está documentado, isso aí foi publicado dentro do processo orçamentário, da dotação orçamentária, dos recursos. Então, é algo que é acessível a qualquer cidadão naquele ano. Depois nós não tivemos muita facilidade de encontrar essas informações, já que a decisão não poderia superar os 120 dias, a decisão da impetração dessa medida, desse pedido, desse mandado de segurança, não poderia superar os 120 dias do conhecimento, como foi em 27 de agosto. Nós tentamos o mais rápido possível darmos curso a esse procedimento jurisdicional, para que, quando da data em que a Associação dos Arrozeiros tomou conhecimento, se desse a abertura do processo. O que está meio vago para mim é por que os produtores levaram tanto tempo para saber ou tomar uma decisão sobre isso aí, Fátima? Aliás, quase todo mundo está com medo que tu tome essa decisão. Por que levou 15 anos? Isso aí está, né, vamos dizer assim, com desvio de função, sei lá se é o nome disso. A gente não tinha, eu diria, esse respaldo que a gente tem agora do apontamento. Ah, tá. O apontamento é que... Exatamente. Então agora a gente tem algo legal. Agora algo tem, legal, um apontamento. Vocês tinham uma suspeita e não sabiam do que era. Não, a gente sabia que o fato estava ocorrendo. 40% que eu estou investindo não está voltando. Né? Mas eu acho que faltou também um pouco de, não sei se clareza, se realmente de coragem, né? E aí quando a Henrique Dornelles trouxe essa situação do apontamento, né, para nós enviamos uma carta para o secretário da Agricultura, enviamos para o senhor governador solicitando esclarecimentos, né, dessa irregularidade. Não obtivemos qualquer retorno, então isso eu acho que reforçou, né, a nossa coragem. O apontamento trouxe inclusive um percentual. Exatamente. Sim. O montante e o percentual. Irregularidades na gerência das contas, enfim, né? Então, assim, acho que é reforçar, né, Paulo, que quando a gente fala em IRGA, quando a gente fala em taxa CDO, que é destinada ao desenvolvimento sustentável da lavoura orizícola, a gente não está falando só na sustentabilidade do empresário, daquele que produz arroz como meio, né, de sustentar a sua família, mas a sustentabilidade ambiental da lavoura orizícola. O IRGA ele sempre foi muito cuidadoso e sempre pesquisou muito para orientar os produtores na gestão adequada dos recursos naturais, tanto o solo quanto a água, né? Para que o produtor tenha subsídios na pesquisa sobre como manter, né? Como evitar qualquer tipo de prejuízo, de externalidade negativa no meio ambiente. Então esse papel ambiental do IRGA a gente quer manter também, este valor... E o social também, né? Social, porque a hora que o produtor, já não tem mais essa variedade que nós estamos pagando, porque não é grátis, né? Mas é gratuita para a comunidade, para a população, o homem do campo fica lá. Né? Ele tem condições na redução de custos que essa pesquisa nos fornece, com variedades mais produtivas, que vão usar menos água de irrigação, são mais tolerantes ao déficit hídrico, a gente vai precisar usar menos agroquímicos na lavoura, isso reduz os meus custos. Se eu tenho lucro, eu permaneço no negócio como qualquer empresário, né? Qualquer atividade econômica que tu tem para te manter, tu precisa ter lucro, senão tu sai fora. E o arrozeiro, a gente, né, vem, tá tomando prejuízo, pede refinanciamento, por que não sai do negócio? Não é simplesmente um negócio que eu tenho uma loja, que eu vendo ali os meus produtos ali, passo o ponto e vai embora. Nós temos contratos de arrendamento de 10, 15 anos, que se a gente romper eu vou pagar multas pesadas. Eu tenho um capital, o produtor tem um capital imobilizado de investimentos em termos de máquinas, de estrutura, de regadeiras, de quadros de comando, de canos, que está pagando ali com financiamentos de investimento de longo prazo, 7, 8, 10 anos pagando uma máquina agrícola. Então não é simplesmente sai do negócio, mas os funcionários que nós temos ali, que a gente se sente responsável por manter, né, famílias que estão ali, aí bota todo mundo para a rua e essas famílias. Então a gente tem um compromisso, esse papel social da lavoura orizícola, só que em Alegrete, pessoal.
Da porteira para dentro, a lavoura de arroz emprega quase 3 frigoríficos. Da porteira para dentro, os nossos funcionários. Fora tudo o resto que está encadeado na lavoura orizícola. Mais de 20% do PIB do município advém do valor bruto de produção do arroz, né? Então a lavoura arrozeira tem um papel social muito importante. Enquanto o homem está lá no campo, né, com a sua família, ele não está engrossando aqui os cinturões de pobreza, de miséria do município. A qualidade de vida lá é melhor, então isso já não sobrecarrega tanto o sistema de saúde. Os negócios em Alegrete, né, Fátima, são pensados para a safra e depois da safra. Exatamente. Então ela é uma moeda, né? Uma moeda de percepção também, além de real. Escolinha de futebol, balé, o inglês, o borracheiro, o bolicho da vendinha ali da vila, né? Se mantém com o quê? Com o dinheiro que vem da renda dos nossos funcionários lá de fora. E queira ou não queira, Fátima, todo mundo entende um pouco de lavoura de arroz na cidade, no município, já entrou, né? Então nós estamos com a semente dentro da nossa cabeça. Isso aqui é por isso, aquilo, o clima, tem que ter barragem e tal. Isso é do domínio público. E é um dinheiro que gira, que circula aqui, né? A soja é maravilhosa para o município, desde que o talão do produtor seja daqui, desde que ela seja comercializada aqui, desde que os funcionários sejam daqui, não venham de outro município, desde que os insumos sejam comprados aqui. Mas a gente sabe que tem muita gente, a soja tem crescido assim absurdamente, né, no município, mas a gente tem uma outra realidade, né? Detona as estradas aí também, porque a gente sabe que são muitos caminhões, são caminhões pesados também, e no entanto não ficam os recursos. Bem, alguma coisa para nós encerrar aí? Obrigada pela presença, e a gente fica muito feliz de poder, a associação, né, enquanto associação, de poder tomar essa iniciativa, junto com a diretoria. Fomos amplamente ali apoiadas, né, pelo São Henrique Dornelles, ex-presidente da Federa Arroz, ex-conselheiro deliberativo do IRGA, e ainda nosso diretor consultivo. Então, toda a diretoria aprovou, e a gente ficamos assim muito felizes com essa tomada de decisão em conjunto aqui. Nós esperamos assim que haja uma acessibilidade de quem está lendo esse processo, né, doutor Paulo, para que entenda toda essa conjuntura, a importância do IRGA, né, não só para o produtor, mas o papel ambiental e o papel social do Instituto Rio Grandense do Arroz. E alimentar. Aliás, são as teses da Organização Mundial do Comércio, né, OMC. Um produto saudável é aquele que alimenta, que cura, cria ambiente social, cria ambiente de pesquisa e também defende o meio ambiente. Cara, isso aí tá tudo no arroz. Verdade. Tudo no arroz, né? O que a gente produz aqui é um dos melhores arrozes do mundo. Né? Que fica aí, né? Tu compra um arroz, pode botar na panela sem água. Não tem, gente pode confiar assim, não tem. Institutos de pesquisa, de avaliação nacionais. Tem mais de 5 anos assim, que eu tenho acompanhado isso daí, não tem qualquer resíduo dos produtos químicos que nós usamos na lavoura, até porque com a evolução dessa tecnologia, o residual desses produtos no meio ambiente é questão assim, de horas ou de dias, né? Então é difícil os produtos que a gente tinha antigamente, sim, até porque a forma de... O produtor ficava lá bandeirando lá e o avião passando por cima. Hoje em dia é tudo automatizado, então a lavoura orizícola evoluiu muito em tecnologia. Fátima, tu trouxe um ponto aqui, o Paulo deve ter observado também. Falaste de um tema que é muito caro para as pessoas, que é um negócio assim para as mães, né, para os pais. Isso eu vou falar aqui da marca, mas a Rosina, né, cara, que é famosa, a criança teve uma dorzinha de barriga, um mingauzinho e tal, a papinha do bebê, resolve, estabiliza isso. Então é muito forte na nossa cultura, né, Fátima? A gente não pode abrir mão disso aí, porque é segurança alimentar. Bueno, o que mais, Dom Paulo? Não, somente... Quem gosta do time lá, Paulo? Só para encerrar assim. Oi? Faz uma análise tática aí do teu time, só para nós encerrar. Olha,
Primeiro tem que dizer qual é o meu time, né? Isso aí é uma questão muito difícil. Difícil, né? Para quem foi narrador esportivo. Não, mas é lógico. Só para quebrar um pouco. Eu tenho uma vida muito envolvida com o Grêmio e meu filho trabalhou 7 anos lá. Pois é. Tu foi goleiro lá, né, Paulo? Eu fui goleiro na base, né? E olha lá, fui goleiro reserva, mas fui. Treinei Treinei no Grêmio, joguei 2 partidas amistosas. Então, não o Paulo não falou para vocês aqui, mas eu vou falar isso aqui, porque é o seguinte, o Paulo também já é advogado de vários atletas, né, Paulo? Também milita nessa... Trabalhei muito com direito esportivo. Com direito esportivo, e também né? com transferências internacionais, que é uma situação que a gente faz normalmente com um advogado, né? Já que a figura do empresário foi banido pela FIFA, e eu tenho feito alguns trabalhos. Mas é algo que eu não estou tendo em condições de atender. Mas fazendo uma análise tática, somente tem alguns princípios que são fundamentais do futebol. Então, falando sobre futebol, saindo de todo o assunto do arroz, primeiro que os jogadores comem arroz, pode ter certeza. Pois é. Eu, por exemplo, não tem glúten. Não tem glúten. Isso, então até o arroz integral, que ele é muito fibroso, é muito bom para quem é atleta. É energia, né? Mas falando uma análise tática, né? O Grêmio tem uma condição hoje completamente frágil, pelo estabelecimento de que existem algumas posições incorporadas por jogadores completamente incapazes de estarem ali. Quer dizer, o Grêmio tem uma dupla de zaga contrastante com a que costumeiramente se conhecia. 2 zagueiros, que um é jogador que já funciona com sobrenome comum, como Rodrigues, como Dornelles, como isso, o cara fica meio na reserva. Então não tem 2 zagueiros que sejam realmente de ofício. O sistema 3-5-2 do Luiz Felipe está completamente superado, porque no momento em que você faz uma organização de duas linhas de meio ataque e de ataque, o 3-5-2 termina. Isso aí foi superado por vários países, a Alemanha já superou. Então, o Luiz Felipe Scolari é um grande treinador, tentou fazer um modelo Rote para o time do Grêmio em vista da carência de talentos individuais e não obteve o resultado que precisava. Foi dispensado. A certeza que eu tenho é uma só. O vestiário do Grêmio não está funcionando bem. O presidente Romildo Bolzan, mesmo sendo um excelente gestor, ele não consegue ter alguém como o Duda Kreff, que antes fazia isso, que tenha uma parceria com jogadores do interior do time, da parte organizacional do time e os mais experientes, e fica hoje nas mãos de alguma malandragem, né? Nós temos ali alguns malandros no time do Grêmio. Por exemplo, dizer que o Rafinha é capitão, ele é capitão por um assunto completamente, um aborto da natureza. O Rafinha ser capitão de uma equipe, porque é um jogador que parece revolucionário, que puxa as calçãozinhos, é aquele tipo assim, lateral de segunda linha e que é o grande líder do Grêmio. O Douglas Costa, um jogador extremamente qualificado, está se sacrificando por causa que não tem uma mecânica de jogo e aproximação. Em todos os lugares onde ele jogou na Europa e quando jogou no Grêmio, ele sempre teve uma base, né, ali no meio do campo que funcionava com muito equilíbrio. Então, aí é fácil você jogar. Agora, da maneira que ele está completamente sozinho, e eu acho o seguinte, eu tenho que dar remédio para verminose e para alguns meia-canchas do Grêmio, como, por exemplo, esse menino que entrou agora, a novidade do Grêmio, como é que é? O grandão, o morenão, alto... Eu me esqueço até do nome. Ele é tão importante. Eu tô vendo que até em campo de futebol tem arroz vermelho também, né? Ele é tão bom jogador que até o nome dele eu esqueço, mas foi dado como um craque. Cara, ele tem problema de verminose. Verminose, ele é meio barrigudinho e preguiçoso. Então a verminose dá uma ivermectina para ele, né? E aí ele vai jogar futebol. Então o time do Grêmio tem hoje problemas cruciais na sua organização tática, porque sai de um sistema de mecânica de aproximação, sistema Barcelona. O Renato estudou muito o sistema Barcelona de jogo. O Barcelona tem uma escola de futebol, que é a escola de triangulação, é o famoso 2-1. Isso aí, na mão do Filipão, terminou, é chutão para frente. E aí tem um veterano de atacante que está pesando, não consegue, quando ele se movimenta, o zagueiro chegou na frente dele. Então, basicamente é isso. Agora, o Grêmio não vai cair. Ele pode até dar uma descidinha. Escolhe bem os parceiros, né? Ai. Bueno, olha só, vamos agradecer aqui. A ironia do Colorado é isso. Ele está rindo à toa, né? 5-2 a Chapecoense. Nosso abração aqui, ó, para o Carlos Menezes, que é o marido da dona Chica. Boa noite, São Paulo. Boa noite, entrevistada. A Nathalie Lunardi, que está nos acompanhando. Não se tem nenhum presidente no IRGA com autonomia para agir. Se tivéssemos, as coisas seriam diferentes, diz a Nathalie. Posso fazer Pode fazer. Isso daí, Nathalie, todos os demais nós estamos ouvindo. Atualmente, né, a gente sabe que, acho que uma vez, eu lembro, talvez mais uma ou duas, que o setor produtivo conseguiu indicar o presidente do IRGA, né?
muitas vezes dentro de uma lista tríplice dada pelo próprio governo. Mas, enfim, atualmente, parte da nossa taxa de CDO que está indo para os cofres do Estado tem servido para bancar aí o salário de alguns cabides políticos. Olha só o que o Gelson está dizendo, olha o Gelson de Oliveira. Mais os afiliados políticos que estão encostados lá, os profissionais de verdade sem conhecimento. É que eu digo, cabide político, mas a gente nunca viu uma planta no pé. Agora você está falando que o Gelson está dizendo. O que mais que diz aqui a Nathalie? Promessas que em 2022 será repassado 100% na taxa CDO. Na taxa CDO, está por dentro do assunto. Vamos ver aqui, deixa só que eu estou com uma dificuldadezinha para ler. Tivéssemos as coisas seriam diferentes. Não, que mais? Não. Era esse aqui que eu estava lendo. Eu li errado. Tá correndo demais o que eu fez para mim. Vou ver aqui mais. Quem mais? Boa noite, Sabri. Beijão para ti. Daqui a pouco chegou pro chimarrão. Quem mais? Olha, pessoal. Quem mais que está mandando mensagens aqui? O pessoal participa bastante. O Aguiar, o que diz assim? Marco Aguiar. Deixa eu ver que ele está mandando aqui uma mensagem grande. Na mesma... Eu vou só mudar aqui um pouquinho. Eu vou desenquadrar um pouco a Fátima e colocar o vídeo no Paulo, que daí eu posso ler melhor. Certo? É só um detalhe técnico aqui. Ó. Agora vai ficar legal, porque ele está com um terno preto, para mim fica mais fácil ler. É a mesma coisa, ou quase, que fazem com a arrecadação do IP. Imagine quantos milhões o Estado arrecada com o IP. Vários médicos se descredenciando. Todos os funcionários públicos do Grupo pagam e não é pouco. Algo tem de errado. Eu vou dizer o que eu ouvi. A Fátima não tocou no assunto, mas eu vou falar sobre isso. Servidores, a Nathalie Lunardi, servidores com salários defasados e sem condições de trabalho. O IRGA 9, NAT, recebeu um carro de mais de 10 anos, sedã baixo no final do ano de 2020, para atender uma lavoura orizícola. Nossas estradas... Imagina, né? Servidores recebendo R$ 1.800 líquido, outros R$ 1.200, é justo? Sabendo que são profissionais qualificados e que existe recursos. Mas que barbaridade, não sabia que era essa a situação. Sabendo que são profissionais qualificados e que existe recursos para investir no melhor atendimento do produtor, que é quem paga a taxa CDO. Juracila Stefanello, tem deputados federais também com culpa. Eu já não sei. Graça Mentidieri, boa noite. Quem mais? Rui Vasques, boa noite. José Bernardoni Fonseca, boa noite. Nora, boa noite. Ironi Trindade, boa noite. Adir Tomasi, boa noite. Fernanda do Rio, boa noite. Cleide Trindade, boa noite. Carmen Carvalho, boa noite. Valdevida Lima Maciel, muito bom, gostei da pauta. Jorge Vernes, boa noite. Essa é uma mulher corajosa e inteligente. Valdeci Silveira, boa noite. Doralina Regina de Oliveira, boa noite, Dora. Vera Ione Lara, boa noite, Verinha. Simone Siqueira, boa noite. Olha só. Então, agora deu para focar aqui de volta. Na reunião com o senador Luiz Carlos Reis, neste sábado, ele deu um número lá assombroso. Eu já marquei uma live com ele. O governo federal repassou para o governo do estado 6 bilhões. É uma baita uma grana, né? 6 bilhões, o cara já... Vou devolver a nossa CDO, né? Sabe quanto que o governador estaria empurrando com a barriga de não pagar as contas? 70 bilhões com o governo federal. E nem as dívidas pagou, né? Nem pagou as dívidas. Ou seja, esse é um milagre que vai estourar no próximo governador. Então, ou ganha agora ou depois já era. Pessoal, nós estamos encerrando aqui. Você está aqui encerrando a edição de hoje. Consigo. Pum, virou. Bom, vamos ficar com nós três aqui agora. Eu estou encerrando a edição de hoje, especial. Não sei se vocês gostaram. Eu gostei muito. Fátima, grande amigo, Paulo. Então nem se fala de anos e anos e anos. E estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã já com mais informações, debate ideias com vocês. Também amanhã é dia de edição da edição online. Nós vamos ter uma novidade para vocês a partir de outubro com a edição online. Vou dar aqui para vocês a barbada.
nós retornaremos às 3 edições semanais, tá bom? Então vai ter terça, quinta e sábado. Hoje é quarta e sábado. Nós estaremos retornando com 3 edições porque as coisas já estão começando a se movimentar, certo? A economia está começando a andar. Só não vê quem não quer. Ou quem não trabalha e funciona. Bom, né? E não quer ver. As coisas estão funcionando. Aos poucos. Hoje eu recebi um vídeo aqui espantoso. Preço do combustível na Inglaterra e nos Estados Unidos é bem mais que no Brasil. Prateleiras em vários países que não tem o que comprar. O pessoal está com dinheiro, não tem o que comprar. Aqui está caro? Tá. Tem inflação mundial, mas nós temos como nos abastecer. É bom lembrar disso aí. Muito passa pelo agro. Quem Ou produz 80... não parou, né? Exatamente. Não ficou em casa. Quem produz e quem transporta. Fica em casa, tá aí apresentando a conta. Tá bom? Grande abraço, tô indo. Tchau, 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 tchau. Tchau, Fátima, e tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Valeu. Beleza. Joia, muito obrigada, Paulo. Acho que foi legal. Paulas. Show de bola. Valeu. Já vou aproveitar.